também tem alguns tipos, né, de leitura que dá para a gente aprender um pouco mais sobre a Bíblia, mas que não substitui a Bíblia. Que não substitui isso, que é importante também. Eu me converti, eu quero ler. Nossa, Livros. hábitos espirituais, prazer em Jesus pela graça de... Maravilhoso. Mas essa leitura maravilhosa, ela não substitui a palavra de Deus. Isso E o é que importante tem de entender gente também. substituindo, lendo livros, a biblioteca está Isso. lotada, É. né? Mas Daí a Bíblia que é bom nada. cai naquilo que a gente estava conversando também. Não adianta nada eu fazer, obrar, executar coisas para o reino, para Deus, e não ter intimidade com Deus. É verdade. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do GraceCast. Hoje o nosso tema será meios de graça. Um tema muito necessário e, particularmente, Ana, um tema que eu amo falar. Por quê? Porque eu vejo a grandeza de Deus, eu vejo o amor de Deus É verdade. conosco. Eu vejo tudo isso. Por quê? Daí já vem logo, né, várias perguntas. O que são, né, meios de graça? O que são meios de graça? Quais são os meios de graça? O que é a graça, né? E por que nós precisamos da graça? Então, esse tema é importante e a gente vai abordar cada um deles aqui com a graça do Senhor. Amém. Por que meios de graça, né? Quando a gente se converte, acho que você teve essa experiência também, todos os que se convertem ao Senhor Jesus, ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho, a gente tem aquele encontro com Deus, aquele momento em que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos esse momento que o Senhor abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para ouvir da palavra, para ser realmente um seguidor de Jesus. Só que tudo isso é novo. Então, a gente se converte, a gente entende, aceita Jesus na nossa vida e quer viver uma vida piedosa diante de Deus, mas daí vem tantas outras perguntas. Como viver? O que eu faço agora, O que eu faço agora? É verdade. Agora eu sou crente? Eu vou na igreja, aceitei Jesus, mas e agora? E o que é ser crente ali, né? Exato. O que é ser crente? O que eu preciso fazer? O que eu não posso fazer? Então, tem uma lista, né? Então, várias perguntas. E esse tema é muito gostoso falar, porque a gente pode falar de fundamentos. E os fundamentos são importantes. Então, quando a gente tem um fundamento, bases boas, então o nosso cristianismo fica saudável. Temos as lutas, mas fica mais fácil quando a gente tem uma base sólida. Firmar realmente a nossa casa na rocha, né? E não na areia. Na areia. Então, é um tema, para mim, muito gostoso. Então, meios de graça. Então, quando a gente fala de meios de graça, quais são os meios de graça, né? Quais são, não? O que são meios de graça? Meios de graça são caminhos, são ferramentas, são coisas que o Senhor Deus nos dá para que a gente tenha comunhão com Ele e receber a graça. Eu gosto muito desse termo que você usou, Flá, de ferramentas, porque dá para você imaginar em casa aí, né? Falar assim, você se converteu, não sabe o que fazer. Sim. Aí o Senhor prepara para você com muito carinho uma caixinha de ferramentas. E fala assim, estou te dando essa caixinha de ferramentas. E aí o que contém nessa caixinha de ferramentas, isso, né? Os meios de graça são exatamente isso. São recursos que o próprio Deus nos dá. É como se fosse um manual, né? Se eu posso dizer assim. É como se fosse um manual realmente para você entender quem é Deus, por quê das coisas, por que você nasceu, por que precisamos servir a Deus. São realmente ferramentas para que a gente possa caminhar glorificando a Deus e entendendo. Acho que o ponto importante eu preciso me convertir, mas eu preciso entender o que eu preciso fazer para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Então, se eu não posso fazer algo que eu não entendo,
Não é verdade? É verdade. É como se a gente tivesse num trabalho, numa fábrica, e fizesse algo e você não soubesse o porquê daquilo, e fizesse a vida inteira. Não tem sentido. Você precisa realmente entender aquilo que você está fazendo para fazer sentido na sua vida. Amém. Então, o que são os meios de graça é exatamente isso. São as ferramentas, né? E quais são, né, os meios de graça? Temos vários meios de graça. E hoje a gente vai falar sobre os principais, que são os principais que a gente precisa realmente dar base para a gente conseguir caminhar, que são a palavra, a oração e a comunhão. Mas hoje, especificamente, a gente vai tratar somente sobre a palavra. Então, porque realmente tem muita coisa. E por que da palavra, né? Porque a palavra, ela é o nosso norte, ela é o nosso guia. Então, nós nos convertemos, nós aceitamos ser seguidores de Jesus, só que não podemos servir de qualquer maneira. Ou entender da maneira errada, servir da maneira que eu acho que eu tenho que servir. Então, E é o meio mais básico, né? Porque, igual você falou, servir da maneira com que eu acho que tem que ser. Não, tá na Bíblia o jeito que você tem que servir. exato. E não dá pra começar pela comunhão, porque o jeito que você vai ter comunhão também tá na Bíblia. E o jeito que você vai orar a Deus também tá descrito na Bíblia. Então a gente tem que realmente começar pela palavra, né? E Pela aí acho que palavra. fica talvez até uma dúvida, Flá, do pessoal. A gente falando de meios de graça e tal, mas o que de fato é graça, né? O que é a graça, né? A graça tem uma definição do nosso pastor Rodolfo, que ele diz que a graça, ela é a disposição do coração de Deus em criar e manter a criação às custas do sacrifício do filho. Então, a graça de Deus, a gente já ouviu falar que graça é o favor imerecido. Não, também é realmente. Mas é quando- mais do que é isso, muito né? mais, é muito mais rico, né? É muito mais rico do que isso, porque quando você recebe algo de graça, aquilo não te custou. Aquilo não te custou. Então, graça é isso. É algo que você recebe sem merecimento, sem merecimento nenhum. De fato, Mas, realmente, é a disposição do coração da Trindade em criar, porque ele nos criou, e ele nos mantém às custas do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus. Entendeu? Então, isso é maravilhoso. É verdade. Isso é lindo. É lindo. Essa frase, quando eu escutei pela primeira vez, me impactou muito. Porque quando você fala, assim, da disposição do coração da Trindade, se você para refletir, você fala, nossa, então quer dizer que o coração de Deus está, esteve, né, no caso da criação, disposto a nos criar, a nos salvar, redimir e a nos manter. Ele não é aquele Deus que nos criou e largou a gente ao léu. Exatamente. Não, ele nos mantém, né? De alguma forma, ou melhor, a gente tem os meios aí para falar como uma das formas com que ele mantém a gente no caminho, mas ele nos mantém. E isso que você comentou, Flávio, que não nos custa, é justamente o complemento, né? Que ele faz tudo isso às custas do sacrifício do filho. Então, para nós, talvez não teve um custo alto ali, a gente não pagou nenhum preço. Mas houve um preço de sangue a ser pago para que a gente pudesse usufruir dessa disposição do coração de Deus. Isso. E quando a gente entende a seriedade do que foi um pacto entre Deus e Deus. Porque se fosse um pacto entre Deus e o homem, a gente não iria cumprir. A gente não iria cumprir. Não teríamos condições alguma de cumprir isso. E a história nos mostra, né? Adão, Abraão, sim. Todo mundo quebrando pacto ali, todo mundo quebrando aliança com Deus, pecando. A gente, quantas pessoas aí não fazem compromissos com o Senhor e daqui a pouco passou metade do ano, a gente não cumpre a meta nem que a gente faz com a gente mesmo. Né? Exato. O pecado não nos deixa. Toda segunda-feira, né? Eu penso que toda segunda-feira é um dia de recomeço. Só que é o recomeço de tantas coisas que a gente promete e não cumpre para nós mesmos. Nossa, começa a praticar um regime, a leitura de um livro, sei lá, tantas outras coisas, né? Secular e também dentro da igreja. Então, realmente, se fosse... mais para frente a gente vai conseguir entender que esse ciclo só é funcional porque foi o próprio Deus que fez.
Então, o início e o fim, o alfa e o ômega, é ele que inicia e ele é o Autor fim. e consumador Exato. da fé. Ele inicia e ele finaliza. Por quê? Porque nós, como seres humanos pecadores, não teríamos condições alguma. É verdade. Então, isso é muito bonito quando a gente entende os meios de graça e a gente consegue ver na Bíblia realmente essas ferramentas funcionando. Porque elas são funcionais. Porque senão não teria sentido. Deus, ele cria, mas ele deixa a criação à sua própria mercê. Não existe isso. Porque então Deus, ele cria e ele mantém. Então, você vê ao longo da história, na Bíblia, né? E quando falando de história, né, da Bíblia, a Bíblia, ela fazendo assim um panorama. Um panorama, você dá uma... né? Você olha superficialmente assim para realmente entender aonde você está e para a gente poder caminhar. Esse é um panorama. E quando falamos então de um plano divino, porque isso é um plano, né? De Deus fazer, de criar e manter, esse é um plano divino. É um plano que o próprio Deus fez. Então ele mostra esse plano através da própria palavra. Ele mostra esse plano. Por como que ele mostra? Então, a gente tem aqui, eu separei, Deus, ele se revela através das Escrituras, certo? Sim. Então, fazendo um panorama geral aqui para todo mundo ficar na mesma página, a gente tem Deus se revelando e a Bíblia, ela tá dividida justamente para a gente conseguir entender como Deus trabalha, como Deus é e o que nós precisamos fazer para cumprir as promessas de Deus, para cumprir o propósito que Deus nos deu como seres humanos. Então, nós temos um caminho a trilhar um com o outro, com o nosso próximo, e um caminho para se chegar a Deus. Então, nós temos que ter um relacionamento com Deus e um relacionamento com o nosso próximo. É o que a gente costuma falar, né? Que ele é horizontal, mas ele também é vertical. Exato. Né? Então, a gente precisa realmente de um manual. Então, a Bíblia, ela é dividida entre o Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos os livros históricos, realmente explicando a história do povo, da igreja do Antigo Testamento, né? Temos também os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores. No Novo Testamento temos os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas, as cartas e o Apocalipse. Então, todo esse conjunto que é o que a gente chama de Bíblia, a palavra de Deus. Então, dando essa introdução, tudo que nós precisamos como seres humanos, como cristãos, de entender, está na Bíblia. Por que é muito lindo? Porque Deus, ele move o nosso coração, ele abre o nosso entendimento, então nós nos convertemos a ele, só que ele não nos abandona. Então, nós temos instruções. E os meios de graça... meios de graça, olha só uma ilustração que cabe aqui. Meios de graça é como se fosse a mangueira de um jardim. A mangueira de um jardim. Você precisa regar com água, né? As flores, para elas ficarem bonitas, vivas. Meios de graça é a mangueira, porque ela não tem eficácia em si mesmo. Não tem a água, né? Não ela tem. É só uma mangueira. Ela só é um instrumento para que a água passe e para que a água ela realmente esteja onde ela precisa estar para ela poder vivificar. Então, os meios de graça, eles não têm um fim em si mesmo, né? Então, isso é muito lindo. Por quê? Porque Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Então, ele inicia e ele nos dá recursos. Então, tudo inicia nele e tudo finaliza nele. Glória isso a Deus. É muito lindo. Então, aqui, caminhando mais um pouquinho, para entender por que nós precisamos, então, da graça. Porque, para mim, é uma resposta muito óbvia. Porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Por mais que tenhamos conhecimento, que tenhamos instruções, que tenhamos orientações, faculdades, o QI elevadíssimo. Nada disso importa, né? Não. Se não tiver a graça de Deus, tudo é vão. Acho que quando se trata de salvação, que acho que esse é o ponto, né? É muito importante você estudar, é muito importante você conhecer, é muito importante você ter, né? Você estar dedicado a uma família e tudo mais. Mas quando a gente fala de vida com Deus e salvação,
nada disso vai importar. Nada, né? Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sim. Então, não é que essas coisas não são importantes. Exato. Mas é que para a salvação não há valor nenhum. E aí que entra nós... Porque, até abrindo um parênteses, falar, muitas das vezes é aí que a gente erra na hora de evangelizar as pessoas. Porque nós falamos com quem é mais simples. Sim. Você precisa de Jesus. Jesus vai te te dar ama. vitória, ele te ama, ele quer te abençoar, ele quer que você cresça e tarará e tarará. Mas e os ricos? Então, os ricos, eles já têm tudo. Mas calma aí, eles não têm tudo. Eles também estão caminhando para o inferno. Sim. E o dinheiro que eles têm não pode comprar a salvação. O dinheiro que eles têm não pode comprar o amor de Deus, não pode comprar a paz entre Deus e o homem, que só pode ser concedida através do sangue de Jesus Cristo. Então, falar que... Acho que dar a importância... Eu sei que é uma pergunta muito simples, né? Por que eu preciso da graça? Mas ele é tão importante porque muitas das vezes a gente deixa passar batido. Sim. Ah, mas o mais simples, mais humilde precisa da graça, mas o rico também precisa. Sim. E se a gente não entende o que é a graça, a gente não consegue evangelizar quem é rico. Exato. Quem tem tudo, quem é abastado. Às vezes nem é rico, às vezes a pessoa não tem super dinheiro, mas ela tá feliz, tem um bom casamento, tem filhos. Não tem necessidades, né, financeiras. Moralmente, ela é uma boa pessoa, não fuma, não bebe, não se droga, não trai a mulher. Aham. Mas isso não tem nada a ver, né? Quando a gente fala de salvação e de uma vida com Deus. E é aí que a graça entra, né? Exato. E outro ponto também é, precisamos entender a graça, por quê? Porque é através da graça que nós entendemos que Deus, ele é o Criador. Nós entendemos que somos pecadores, por isso carecemos da graça de Deus. E também, como eu disse, porque Deus, ele se revela através da sua palavra. E tendo Deus como Criador, o próprio Gênesis, né? Se a gente puder aqui ler, a gente entende que o Senhor é o Criador. A gente já vamos começar a ler a Bíblia, que já logo no princípio, né? Gênesis 1, no versículo 1, ele fala: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Até o versículo 3. Aqui nós entendemos que realmente Deus, ele é o Criador de todas as coisas. E a gente vê mais um montão de coisa aqui. Outra coisa que eu vejo também é a pessoa. Olha só que importante. A pessoa de Deus. Nós vemos Jesus e vemos também o Espírito Santo. Também lá em João, deixei até separadinho aqui, no Evangelho de João. Evangelho de João. Ah, mas Flávia, aqui está escrito que é só Deus e Espírito Santo. Cadê Jesus? Eu vou mostrar onde que está Jesus João. Evangelho de João. Eu amo. João versículo. É maravilhoso. Eu amo João, muito amoroso. Capítulo 1 também, versículo 1. No princípio de todas as coisas, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Até o versículo 3 também. Então, aqui, o apóstolo João, ele fala exatamente, inspirado por Deus, que Jesus também estava na criação. Então, a importância, né, de você entender. Ler a Bíblia e saber disso, ler. Né? Exatamente. Então, isso é muito bonito. Precisamos da graça, precisamos de Deus, precisamos entender por que Deus é o Criador. Mas como que Deus é o Criador? Por que existem 3 pessoas na Trindade? Qual o papel delas? São iguais, não são? Inclusive, já deixei a recomendação aí. Não vou perder a oportunidade. No YouTube da nossa igreja, IBRPV, tem uma série de sermões sobre a pessoa do Espírito Santo. Maravilhosa. E ali ele fala um pouquinho da Trindade, explica sobre a Trindade. Maravilhosa. E assim,
estamos chegando ao final, né, da Sim, série. acho que falta só mais uma pregação, né? Ou duas, né? Porque o pastor, ele não vai conseguir terminar. Declaração pública aqui. Não acho que ele vai terminar. Não acho. A gente vai fazer mais uns 3 podcasts até ele terminar. Certeza, com certeza. Mas é muito legal, é muito importante. Muito... Fala sobre a Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Sim, é lindo, recomendo. Porque o Espírito Santo, né, só pegando um gancho aí, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que é mais difamada no meio evangélico. É verdade. Muitas vezes por falta de conhecimento bíblico. Isso é muito triste. É verdade. Né? Porque a gente banaliza muitas vezes, né? O crente, ele não entendendo a Bíblia, ele tende a menosprezar a riqueza que tem nela e entender exatamente quem é Deus. É verdade. E qual o objetivo, qual é o caminho realmente que nós precisamos trilhar e entender, realmente para entender Deus. É por isso que existe, por isso que ele nos dá esses meios de graça, né? Glória a Deus. Então, para entender um pouquinho mais por que nós precisamos da graça, tem alguns pontos aqui que eu acho importante, porque nós entramos na vida espiritual pela graça. Daí eu queria a sua ajuda, Ana, para ler Atos 18, 27. Nós entramos, então, na vida espiritual pela graça. Por isso que é importante, né, a gente entender que a graça, ela nos atinge. 18, 27? Atos 18, 27. Deixa eu ler mais aqui, né? Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado Apolo, auxiliou muito aquele que, mediante a graça, haviam crido. Então, nós temos a vida espiritual, que é importante também entender, né? Faz parte do fundamento, do porquê da graça, né? Permanecemos na graça. Daí a gente vê também a bondade divina de Deus em criar e manter, né? Atos 13, 43. Vamos lá. Diz assim: terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. Então, também permanecer na graça, pela graça, né? E também tem outros 4 pontos aqui. Somos sustentados nas provações, somos fortalecidos diariamente, crescemos em maturidade e é a graça que nos move a buscar mais de Deus. Amém. Então, esses são os motivos, né? Do porquê do porquê nós precisamos da graça. É para nos manter nela, porque a graça, ela nos insere na vida espiritual e ela nos mantém nela. Então, em todo tempo, nós precisamos e carecemos da graça de Deus. E daí vem um ponto. Daí eu pergunto para você. Eita, vá. Pergunte. Se amanhã você já é convertida, tantos anos, né? Acho que desde a sua infância. Se amanhã todas as Bíblias do mundo deixassem de existir, isso é uma reflexão que nós precisamos fazer, né? Se todas as Bíblias deixassem de existir, fossem destruídas, a gente não tivesse mais nenhum acesso a nenhuma palavra, nem impressa, nem digital, nada. O quanto a Bíblia estaria aqui na nossa mente? É uma baita de uma pergunta, Flá. E eu acho que... eu lembro até daquele filme, né? O Livro de Eli. Nossa, esse filme é bom. Né? Esse filme que vai mostrar lá o cara que é cego. Ai, spoilers. O filme é velho, gente. Ai, gente, se você nunca assistiu, desculpa. Eu dei maior spoiler. Fala. Ele guarda a Bíblia, ninguém ouviu. Ele guarda a Bíblia e tal. E é um livro raríssimo, né? Sim. Porque já se passaram, enfim, aconteceram muitas coisas. E eu vejo que falar da palavra parece algo tão simples, tão básico. Mas a pergunta que você fez, ela nos leva e nos coloca no nosso lugar. Exato. E fala assim, tá,
realmente, tá? Se eu não tivesse uma Bíblia nas minhas mãos hoje, o que eu teria guardado da palavra de Deus? Quais versículos eu sei citar de cor? E não vale ser só aqueles que a gente canta como música, né? Só grava por causa da música. Exatamente, né? Então, isso é um grande problema. Eu falo por mim, assim, eu tenho muita dificuldade para decorar as coisas. A minha mente, assim... Isso não é privilégio seu. De todos nós. Temos problemas. Não, tem pessoas que memorizam muito bem. Eu memorizo muito mais fácil música do que versículo. E isso me entristece tanto. Eu falo, Senhor, eu sou uma vergonha. Como que eu acabei... Ó, o Everton colocou música ali, a gente tava ouvindo, eu nunca tinha escutado a música. Eu tô aqui, eu não tenho nada. Eu já sei o pedaço da música. E o versículo que você lê e relê, não grava. Isso é um absurdo. Mas eu queria falar algumas coisinhas sobre palavra, né? Sobre a palavra de Deus, que dessa vez eu trouxe um caderninho, gente. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de anotar. Se eu não anoto, ó lá. E a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso, né? Como que você pode gravar um pouco mais da palavra, né? Tem os meios aí que você pode descobrir de você mesmo. Exato. Mas acho que tem um ponto importante da gente falar que a palavra não é uma coisa, né? Não é um objeto. A palavra é uma pessoa. E a gente acabou de ler em João, né? Sim. Que no princípio era o verbo, e o verbo é Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo foi feito por meio dele, nada do que se fez, enfim. Então, a gente tem que entender que a palavra de Deus é viva e eficaz, como já diz a própria palavra, mas ela é tão viva a ponto de mostrar de nos despir de nós mesmos. Quando a gente olha para a vida de Cristo, quando a gente se converte, né? E vê Cristo como sendo a palavra, como ele sendo a própria palavra de Deus, né? A expressão, como vai falar, acho que é Hebreus, né? Vai falar que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, se eu olho para o Filho, eu olho para o Pai. E se eu tenho o Filho, eu tenho o Pai. Então, se eu sei e aprendo aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus disse, eu aprendo mais sobre Deus. E a gente leu Gênesis 1? Sim. E é interessante falar que aquela mesma voz que disse, haja luz, né? E a gente está falando da palavra, que é o próprio Cristo, que traz a ação. É a mesma voz que fala, haja vida, quando a gente se converte. Essa é a palavra que nós estamos falando. É esse poder que essa palavra tem. Então, por mais que seja um assunto muito simples, e a gente tem falado desde o início, né, Flá, que a gente tem feito os episódios anteriores, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, porque é uma coisa tão simples do nosso dia a dia, mas que a gente se perde tanto. A gente gasta tanto tempo em outras coisas e tão pouco na Bíblia. E aí fica a pergunta, tá, vocês estão falando que é muito importante, mas será que tem um jeito certo de ler a Bíblia? Porque pode ser que você que está em casa não conseguiu aprender de fato ou entender a Bíblia porque está lendo do jeito errado. Será que tem um jeito certo, né, para a gente ler? Eu lembro quando era criança, minha mãe fazia plano de leitura, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ferramentas que vão te ajudar, mas a gente fazia plano de leitura. Menina, eu abria lá números, aí eu ficava... Sabe, parecia que estava uma resenha. Eu não lia direito, sabe? Não queria, porque aquilo não fazia sentido na minha cabeça. Não fazia sentido. Mas a minha mãe falava, você vai ler. Não importa se você não tá entendendo, você vai ler. Tem que ler para você entender o contexto e tudo mais. E eu me lembro, assim, de pegar momentos da minha vida um pouco mais crescida. Não vou falar adulta, porque eu já tava como adolescente. De eu passar de novo para aquele texto e falar assim, nossa, agora eu entendi. Eu li tanto isso daqui, não tinha visto, mas agora eu entendi, né? E aí, existem 3 formas que nós gostaríamos de colocar aqui, que dá para você conhecer mais das Escrituras. Porque pode ser que você que tá aí fala, poxa vida, eu até tenho vontade de ler, mas como que eu faço? Né? Por onde eu começo? Se tem um jeito certo, e aí? Ou tem um jeito errado? Qual seria o jeito errado? Bom, eu vejo assim, a gente tem 3 formas, né, que a gente pode conhecer mais da palavra de Deus. A primeira dela, não tem pra onde fugir, é de um jeito pessoal, galera. É você e a Bíblia. Exato. Você
e a Bíblia. E aí não tem, ai, mas Não eu tem não como terceirizar. consigo, ai, eu não... É você e a Bíblia, não Sim. tem por onde fugir. Então, para você conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecê-la pessoalmente, né? A outra forma de você conhecer a palavra de Deus é através da pregação. E tem gente que quer mudar a ordem das coisas. Eu escuto pregação, 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 e tudo que eu sei de Bíblia é só na pregação. Uhum. Mas eu mesma debulhar, me debruçar aqui, né? E começar a entender e ruminar, não faço. Então, tem a maneira pessoal, através de pregação e através da adoração bíblica, mais especificamente, olha lá, já começou o português aqui, a travar, através dos louvores. Então, a gente pode conhecer a palavra de Deus dessa forma, né? E aí, te pergunto, né? Como que a gente fala com o pessoal ali de forma pessoal, né? Quais são as formas pessoais que a gente deveria parar para ler a Bíblia? Sim. Quais conceitos a gente deveria levar em consideração? Quando a gente lê a Bíblia, existem várias maneiras, né? Uma delas, realmente, reforçando, é a pessoal, porque não existe como você terceirizar essa responsabilidade. É uma responsabilidade nossa. Ler como discípulo. O que é um discípulo? É uma pessoa que vai estar disposta a realmente entender com muito mais profundidade. Então, ler como um discípulo é estar totalmente atento. É você realmente entender o que revela sobre Deus. O que a Bíblia revela? É ter esse olhar de curioso. O que revela sobre Deus? O que revela sobre mim? Porque a Bíblia, ela contém... mas de mim? Falar de mim? Como seres humanos, sim. Deus fala. Deus, ele se revela através da sua palavra escrita. Ele também fala como nós devemos ser como seres humanos. Então, olhar atentamente para isso é importante também. Então, revela como quem é Deus, revela sobre você e o que eu preciso mudar ou fazer. Então, temos as orientações bíblicas de como proceder. Então, olhar assim para a Bíblia como discípulo é super importante. Essa questão do discípulo, Flávio, eu acho tão lindo e tão difícil, porque nós temos a mania de querer trazer todas as nossas opiniões. Sim. E ser discípulo é abrir mão, neste momento aqui, né, dos seus achismos, daquilo que você... mas eu acho que é errado dar esmolas aos pobres, sei lá. Deus é amor, mas, nossa, não vai fazer isso aqui. Né? Deus foi lá e mandou matar não sei quantos, não sei o que lá. E aí foram até os animaizinhos. Eu acho errado. Então, assim, ser discípulo é você se colocar no seu lugar. Exato. Eu estou aprendendo. Eu não sou o dono da verdade. Pelo contrário, a verdade está em uma pessoa. Né? Ele é a verdade. Ele é a própria verdade. Então, esse talvez vai ser o primeiro desafio, né? De quem vai começar a ler a Bíblia pessoalmente. Sim. Se colocar como discípulo. Isso. Você tem que se desarmar, né? Você não pode ir armado com com os seus achismos, com os seus conceitos, porque assim, se você se você não tira a nossa roupa de pecadores, é só uma forma, uma expressão aqui, não tem como, né? Porque a gente é pecador, mas se a gente não tira essa roupa de, eu sei mais, eu entendo, então realmente você não está sendo discípulo. Porque você vai olhar a Bíblia com preconceito. Você já vai olhar assim, não é bem assim, né? Daí já parte para o relativismo, já parte para tantas outras coisas, né? Que é acrescentar a Bíblia. Jesus não é tudo isso. Então, preciso acrescentar mais alguma coisa porque o que Jesus fez não foi eficaz e não foi o suficiente. Então, é um perigo. Então, realmente, ser discípulo, ler a Bíblia como discípulo, com esse olhar, ler a Bíblia com diligência. Isso é muito importante, porque você tem que estar atento ao que a Bíblia está querendo dizer. E a gente não pode fazer isso de qualquer maneira. É por isso que a gente vai instruir também, vai dar dica, né? Porque como que eu leio a Bíblia cuidando do cachorro? Saindo para buscar o filho na escola, com a criança gritando. Como, né?
Então, por isso que você precisa ter um certo momento, um espaço para você fazer isso. Porque não podemos fazer de qualquer maneira. Então, nós precisamos ser diligentes, né? E agir também com foco. Porque a partir do momento que a gente se dispõe a ler a Bíblia, é um momento entre você e Deus. Por isso que é pessoal. Então, se a gente não está atento, perder o foco e também deixa para segunda-feira, o dia internacional do deixa para depois, né? Também não. Então, sem procrastinação. Não tem como. Mas hoje eu tô com preguicinha. Precisa ler. Quando a vontade falta, é a disciplina que nos ajuda, né? Nossa, Que não isso. pega na mão e fala, não, realmente você precisa fazer. Mas eu não quero. Mas tem que Não fazer. quero. Mas tem que fazer. Se fosse minha mãe, ia falar assim, Jesus não teve preguiça de te salvar. Boa! E aí? E se ele falasse, então, Senhor, hoje não vai dar. Não vai estar dando. Né? O famoso, não vai estar dando, né? Poxa, lê pelo menos um versículo, querido. É importante. Só um versículozinho pra você, né? Mas a gente vai falar sobre isso também que tem a ver com meditação, né? Sobre diligência, tem um puritano, Thomas Watson, que ele diz assim, ó, a diligência, olha só que rico isso. A diligência é a vida da piedade. O cristão descuidado nunca será um cristão frutífero. Nossa, muito tapa forte. na cara, né? Um tapaço Aí, ó, na cara. você não querer ler a Bíblia? Você não vai ser um cristão frutífero. E precisa, né? Mesmo. E precisa. E também temos ler com consistência, porque sem a consistência, você não para em lugar nenhum. Porque você não tem o tempo suficiente para alocar todas as informações recebidas através da leitura da palavra. É verdade. Então, tem um estudo também que mostra que leva, em média, 66 dias para formar um hábito. E quando você lê a Bíblia, você tem que transformar isso em um hábito também, porque tem aquele momento, é o ritualzinho que a gente estava falando no início, né? Ter aquele momento, então você criar o hábito de ler a Bíblia. Então você vai criar o hábito de ler a Bíblia, vai criar o hábito de orar, vai criar hábitos com os meios de graça que o Senhor nos dá. É muito legal você ter falado essa questão dos 66 dias, porque esse estudo, ele desmistifica aquele, crie um hábito em apenas 21 dias. 21 dias nunca foi provado cientificamente. Pode pesquisar no Google, que é a nossa fonte da verdade. Mas em artigos científicos falam, né, que 21 dias não são suficientes. E dependendo da pessoa ainda. Depende da pessoa. Porque pela pesquisa que eles fizeram, teve gente que conseguiu consolidar um hábito em 66 dias e teve pessoas que conseguiam em 234 dias. Ou seja, depende da pessoa. Depende. Porque assim, ó, as mães, prestem atenção, mães, vocês vão estar comigo. Vai criar um hábito no seu filho, na sua filha, para tomar banho, para escovar os dentes. Anos. Então, realmente 60 dias é para pros fortes, né? Porque a minha criança tem 6 anos e ela não quer tomar banho, não quer escovar os dentes até hoje. Então, acho que tem alguma coisa errada nesse estudo também aqui de 66 dias, hein? Eu também tô achando. É um pouco mais, um pouco mais. Um pouco mais. 66 anos, talvez. Ai, tem os porquinhos aí que a gente sabe, né? Não vai tomar banho. Meu Deus, é a luta. Mas é só um desabafo. Tem também algumas dicas que a gente pode dar para quem é novo convertido, para quem realmente já é, né, convertido de muito tempo, mas que não consegue. Porque tem gente... Eu conheço pessoas que não consigo ler a Bíblia porque ela é difícil. E tem pessoas que realmente... eu leio, mas não entendo. Mas realmente precisa ler. Então, quais são as pequenas dicas, né, que a gente pode dar? Não adianta a gente querer ler tudo isso aqui de uma vez só. Uhum. Então, a gente tem que começar realmente com um pouquinho. 5 minutos, 10 minutos. Se 5 minutos é o seu limite, comece com 5 minutinhos, 10 e vai aumentando, né? É claro que tem pessoas que lê Bíblia 1 hora, 2, estuda, né, tantas horas, mas para quem tem dificuldade, é importante começar pequeno. Pequenininho. Começar pequeno. Então, associar gatilho. Associar gatilho é importante também. Por exemplo, eu vou... Você comentou, né? Eu vou levantar e vou tomar um café e já vou
ler a Bíblia. Tem gente que faz isso. Ah, não, eu vou levantar e não vou nem escovar o dente, já vou ler a Bíblia, eu já vou orar, realmente fazer, associar um gatilho. Eu vou tomar um café e já vou ler a Bíblia. Vou escovar o dente, daí depois eu vou ler a Bíblia. Porque se a gente sempre deixa para depois, o trabalho, que a gente estava conversando também, o trabalho vai atropelar a gente, os afazeres, as responsabilidades que nós temos diariamente, também vai engolir, vai puxar, vai sugar a gente, e quando a gente vê, o dia passou, uma semana passou, um mês passou, e a gente não lê a Bíblia e não ora. Daí é difícil. Então, associar um gatilho, né? Ah, eu fiz tal coisa, agora é o meu momento, ó, eu vou ter uns 15 minutos aqui, então, nesses 15 minutos, faça valer a pena. Faça valer a pena realmente, ó, eu vou me dedicar. E dependendo da sua prática com leitura, 5 a 10 minutos, gente, tem livros da Bíblia que você lê, cartas, né? Em menos de 10 minutos. Né? Você consegue ler, eu acho que uns 3 capítulos em 10 minutos. Dá. Parece... Coloca um cronômetro pra você ver. Dá pra ler bastante. Você vai lendo e você fala, nossa, já tô lendo tudo isso e não acabou o tempo ainda. Não vai acabar o tempo, eu tô lendo ainda. E é importante também manter sempre, se possível, né? O mesmo local, o mesmo horário. Por quê? Porque você vai já trabalhando com o seu cérebro para justamente criar esse hábito. Porque não adianta nada. Ah, eu vou ler só... Cada dia você faz uma coisa. Então, a sua vida vai continuar, né? Você vai continuar sendo atropelado. Então, se a gente começar pequeno, uns 5, 10 minutinhos, mas sempre naquele mesmo horário, naquele mesmo local. Ah, eu tenho um cantinho do sofá que naquele momento eu tô tranquila. Não já tem deixa até a Bíblia, né, ali perto. Não tem criança gritando, a criança tá na escola, é um momento antes de eu fazer almoço. Eu sempre procuro, isso é particular meu, né? Eu sempre procuro fazer as coisas antes das 11, porque 11 horas eu tenho que parar para fazer o almoço. Eu tenho que sair comprar, ou tenho que já começar a fazer o almoço. Então, eu procuro sempre fazer as coisas antes, né? Deixa a criança na escola, ora, lê a Bíblia, conversa com o marido, faz um café. Ele não gosta de café, mas daí eu tomo café sozinha. É o seu momento. É o meu momento. Então, daí a gente vai se adaptando, né? Mas sempre procurar ter esse espaço e dentro desse horário também, né? Um localzinho é importante também. E também tem alguns tipos, né, de leitura que dá para a gente aprender um pouco mais sobre a Bíblia, mas que não substitui a Bíblia. Que não substitui isso, que é importante também. Ah, eu me converti, eu quero ler. Nossa, hábitos espirituais, prazer em Jesus pela graça de... Maravilhoso. Mas essa leitura maravilhosa, ela não substitui a palavra de Deus. Isso é importante tem de entender gente também. substituindo, lendo livros, a biblioteca está lotada. Né? Mas a Bíblia que é bom, nada. Cai naquilo que a gente estava conversando também. Não adianta nada eu fazer, obrar, executar coisas para o reino, para Deus, e não ter intimidade com Deus. É verdade. Então, não adianta nada eu ler coisas sobre a Bíblia e não ler a Bíblia. Então, é importante ficar atenta nisso também. E quais seriam, então, esses tipos de leitura, né, que poderiam nos auxiliar, nos ajudar com a leitura da Bíblia? A gente tem algumas formas, né? Então, a gente até falou o como você vai se posicionar diante da Bíblia, né? E como que você vai criar esse hábito, mas tem alguns tipos de leitura, porque o pessoal fala assim, mas 5 a 10 minutos é suficiente para eu conhecer tudo? Eu quero ver o livro inteiro, né? Como que eu faço agora? Então, talvez nem sempre você vai praticar todos esses tipos de leitura ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então, pode ser que você tenha que escolher. E dependendo ali da sua rotina, de como está o seu dia, você pode escolher entre elas. E eu acho que tem alguns deles, né? O primeiro que a gente pode trazer aqui é a leitura corrida. Que é aquela leitura que vai te dar um panorama geral. Sim. Você não vai pegar um versículo isolado para estudar só aquele versículo isolado. Eu quero conhecer... A Flá falou no comecinho, né? Que a gente tem o Pentateuco, livros históricos, poéticos, profetas, e por aí vai. Quero conhecer o começo de tudo.
Né? O famoso, por onde eu começo a ler a Bíblia? Querido, começa do começo. Olha só como é fácil ler a Bíblia. Tem Gênesis, é o início de tudo, né? Ou, se você não quiser começar do começo, você pode começar do começo de Jesus, né? Que é os evangelhos. Sim, então, você pode começar os evangelhos. E aquela leitura corrida, ela vai te dar mais ou menos assim um panorama de tudo. Você vai entender a história. Talvez você não vai se apegar a tantos detalhes profundos, mas você vai conhecer. Ah, então quer dizer que foi assim que Adão fez com Eva, ou que Eva fez com Adão. Ah, então foi assim que o anjo foi lá, colocou uma espada. Nossa, foi por causa disso, então, que Caim matou Abel. E aí depois... Então, você vai tendo essa visão mais generalista, digamos assim, superficial. Sim, Eu gosto um panorama muito, mesmo. É um panorama, né? É aquele lado rasinho da piscina, né? A prainha. A prainha da piscina, que você enxerga o pé, você sabe, você consegue ver tudo, né? Mas você não consegue ver a cor do rejunte, talvez, ali, aquele negocinho que tá escondido. Então, coisas que você pode usar, né? Ferramentas que você pode usar. Tem o aplicativo da Bíblia, vou até pedir um auxílio pro Everton aí novamente. Dar um zoom, aquele zoom da humilhação, que mostra todas as coisas que eu tenho. Vamos lá. Zoom. Foca. Eu tenho um aplicativo de Bíblia aqui, que eu acho que todo mundo deve conhecer. Bíblia. Coitado do Everton, né? Fala assim, Ana. Aê. Aqui. Boa, vamos focar. Focou. Bíblia Sagrada. Aqui eu já saí, né? Mas, ó. Não desejo sair, não. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Aqui tá a Bíblia, né? Então, aqui nos menus, deixa eu só virar. Tem aqui um menu de planos, ó. Plano. E aí tem vários tipos de plano. Plano... Deixa eu ver aqui. Eu não tô conseguindo ler. A Bíblia em 1 ano. A Bíblia em 1 ano. 3 meses. Em 3 meses. Aí tem um plano da SBB. Novo Testamento em 3 meses. Tem vários tipos... Pode voltar, Everton. Tem vários tipos de plano de leitura que você pode encontrar, inclusive, na internet. Sim. Né? Inclusive na internet. Eu quero um plano de leitura que ele vai misturar primeiro. Alguns misturam, inclusive, assim... Novo Testamento, Antigo Testamento e Salmos. E aí ele te dá um panorama geral de tudo. Eu não gosto muito desses que misturam os livros, porque eu acho que pra quem tá começando, talvez vai dar uma confundida na cabeça, né? Sim. Só, nossa, mas eu tava lá em Gênesis, daqui a pouco eu pulei pra Salmos e fui pra Marcos. Aí você começa a achar, né? Chamar Abraão de Moisés e não sabe por quê, sabe assim? Vai confundindo os personagens ali da Bíblia. Ler os evangelhos na sequência. Então, quero conhecer a vida de Jesus. Lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Lê todo esse compêndio para entender. Então, essa leitura corrida, basicamente, ela vai te ajudar a ter esse panorama geral. Mas tem o segundo, né, Flá? Tem o segundo, que é o estudo, né? E o estudo, aqui falando, né? Talvez ele seja o mais praticado no meio reformado, né? Ele é complicado. É complicado fazer o estudo para quem está começando, né? Para quem é novo convertido, para quem está querendo realmente entender a Bíblia, mas é complicado fazer o estudo sem antes passar pelo panorama, por essa em realmente entender porque quando você lê, se você olhar lá Gênesis, a Bíblia ela tem vários recursos que aparecem no início do livro, o autor, quando que foi escrito, e tudo isso é importante. Isso também faz parte do panorama. Então, você lê qual que é a história principal, quais são os personagens principais. Tem vários, falando em ferramentas aí, tem vários mapas mentais também. Desde para criança, esse mapa mental, porque eu já comprei para minha filha, e tem também para adulto, que é um pouco mais recheado de informações. Então, o estudo, ele pode ser feito, mas para a pessoa se aprofundar no estudo, ela precisa passar pelo panorama. Só que como que você passa pelo panorama se você não lê a Bíblia? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque daí você
vai precisar fazer uma análise. O estudo é uma análise mais profunda. Qual que é a diferença eu leio a Bíblia e eu estudo a Bíblia. Você lê a Bíblia para você entender realmente o que está acontecendo no momento histórico, o que aconteceu com Jesus, o que aconteceu lá no Gênesis, por que que tem por que que foram os profetas, o que que aconteceu com os profetas. Agora, quando você vai fazer um estudo, daí você vai se aprofundar mais. Daí você vai... quem que é o autor? Tá, mas por que é o autor? Como que eu sei que é realmente essa pessoa que escreveu esse livro? Como? Entendeu? Então, são perguntas mais profundas. Então, para realmente fazer isso, a gente pode contar com alguns recursos, como... as anotações, né, no Tem bíblias de rodapé da estudos, Bíblia, né? tem alguns estudos. Referências cruzadas. Mas assim, não tem muita. Para quem vai estudar, realmente estudar, isso daqui não pode ser a base. Tem algumas coisas para orientar, por quê? Porque as Bíblias de estudo, muitas vezes, o autor de quem escreveu, né, os estudos, ele vai puxar para a sardinha, para vertente teológica vai dele. puxar para ele lá, verdade. né, para o que ele crê, para o que ele entende. Então, é importante entender e ter também, criar essa maturidade, né? Porque você cria a maturidade a partir do momento que você lê, que você tem contato, e você entender a diferença de estudo, você entender a diferença de leitura, o que é uma coisa, o que é outra. Porque senão a gente pega um texto, a gente pega um versículo e a gente usa para o mal. Como que a gente usa para o mal? Você cria uma base errada do que a Bíblia não fala em cima de um versículo fora de contexto, né? Então, dentro do estudo tem a hermenêutica, tem a exegese. Então, no estudo você faz esse aprofundamento, né? Então, isso é muito importante. Tem um ponto sobre o estudo que eu gosto bastante de quando eu quero me aprofundar um pouquinho mais em algum livro, né? Que são os comentários bíblicos, né? E vira e mexe eu vou atrás do pastor, né? Falo, pastor, tá certo isso? Esse cara aqui eu posso ler? Porque pode ser que ele fale coisas ali que, né, não tem muito sentido. Eu amo. Se você quer começar com comentários bíblicos, tem um que eu amo e que é tão simples, gente. Assim, eu quero conhecer mais de Salmos. Os comentários de Calvino. Para quem paga o aplicativo da Amazon, ou que tem Amazon Prime, acho que é R$19,90 o Kindle, tem um aplicativo no celular, você não precisa comprar o Kindle mesmo. E tem de graça. É de graça. Tem os 4 volumes. Inclusive, se você for comprar o volume, parece uma Bíblia, né? Porque ela é dessa grossura. E aí, lá, é muito legal. Que ele começa falando ali qual é o contexto, por que Davi escreveu, o que ele estava vivendo naquele momento. E aí ele fala versículo por versículo, alguns pontos de cada versículo, o que significa, o que Davi estava querendo fazer. É legal. E o mais legal ainda é que ele traz referências de outros textos. Então, ele não fica só em Salmos. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Exato. Então, usar dessa ferramenta de comentários bíblicos, dicionários bíblicos, tem alguma... A minha não tem, mas... A maioria das Bíblias tem, assim, tem mapa no final, os mapas são muito importantes, principalmente na parte do tabernáculo. Porque é um recurso visual para a gente entender... São muitos detalhes, como era a vida, né, das tribos ali em volta do tabernáculo, como era dentro, para a gente ter uma ideia, né, no visual. Então, mapas... também essas imagens são ótimos recursos para a gente poder, né, se dicionário bíblico. Eu vi recentemente, eu comprei uma Bíblia nova, inclusive esqueci de trazer ela para cá, que no finalzinho tem um dicionário. Eu achei muito legal, fazia muito tempo que eu não via Bíblia com dicionário no final, explicando o significado das palavras. E aí tem alguns outros que têm concordância. Então, tipo, eu quero ver todos não tem como, mas os versículos que fala de amor. Aí tem lá uma lista de versículos. Fala de perdão. Eu tenho uma Bíblia assim. Uma lista de versículos. Então, isso é legal. Logo que eu me converti, eu usei muito. Eu usei muito, muito isso. Porque, principalmente no dicionário. Porque nova convertida. As palavras são difíceis. Né? É um mundo diferente, né? É um mundo... Você está sendo inserida ali naquele mundo, então você quer entender um pouco mais. E as Bíblias, elas vinham com dicionário e as referências também, né? No meio
da Bíblia, vinha as referências, por exemplo, esse mesmo versículo, essa citação que Jesus fez, ele tá lá em Salmos, ou ele tá lá numa referência do Antigo Testamento. Nos Evangelhos, tá dentro dos próprios Evangelhos. Ali fala, por exemplo, esse versículo aqui que tá escrito em Mateus, tá escrito a referência em Marcos e em Lucas também. Então, isso foi muito importante para mim, porque eu comecei a gravar muitos versículos através disso. Que legal. A outra coisa também que eu gravei muito versículo escola bíblica dominical ajuda muito, principalmente para crianças e adolescentes, né? Porque quando eu me converti na adolescência, eu tinha batalha bíblica, Nossa, desafio. eu amava. Então, até logo que eu me converti... Brincava de desembanhar a Bíblia. Assim, 1, 2, 3. Aí fala o versículo também, e tem que abrir rapidinho. Isso, daí no final de cada aula na escola bíblica, todo mundo se reunia para finalizar. Então, as crianças e os adolescentes iam lá na frente e falavam, onde que tá escrito tal coisa? Ou tinha que gravar o versículo e falar na frente de todo mundo ali. Essa é uma forma também de memorização. E isso ajuda. São recursos que parece que hoje se perderam, né? Se perderam. Então, isso me ajudou muito. Me ajudou muito. E eu acho que o problema do celular na igreja... Gente, assim, não é um problema levar o celular na igreja e ler a Bíblia no celular. Mas as pessoas não sabem mais manusear. Sim. Aonde que tá Mateus? Mateus perdeu da Bíblia da pessoa e não acha, mas não tem, minha Bíblia Só não acha tem. no celular. Então, você ter familiaridade com o livro... eu sou uma bom. pessoa que eu amo anotar, né? Imagina, se olhar aqui... dá nem pra perceber quase. A minha Bíblia é toda riscada. Essa aqui, especificamente, é de devocional. E é onde a gente vai entrar agora. Mas eu amo anotar. Porque me faz memorizar mais fácil. Isso é verdade também. E aí, eu acho que dá pra gente já entrar no terceiro ponto, que é da meditação. Sim. Então, a gente falou ali da leitura corrida, né? Do estudo e também da meditação. Então, 3 formas aí pra você ler a Bíblia. E a meditação, gente, não é cruzar a perna, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você se debruçar e fazer com que aquela palavra entre dentro da sua mente e do seu coração. Eu gosto muito de usar a palavra ruminar. É meio nojentinho, porque quem que rumina, né? Tem uns ruminadores, a vaquinha vai lá, come, mastiga, engole... solta um pouquinho ali na boca, mastiga de novo e engole. Isso é ruminar. Eu sei, você ficou com nojo agora. Talvez você não sabia que a vaquinha é a coisa mais linda fazer esse negócio. Mas faz. E a Bíblia fala... lá em vamos abrir Salmo 1? Vamos lá. 2. 1, 2? 1, 2. Muitas das vezes a gente se perde na primeira dica, que é fazer a leitura corrida. E aí, mas tá... se eu quiser me aprofundar, Ana, não quero no plano de leitura de hoje ler Mateus de 1 a 5. Eu tô precisando de uma palavra pro meu coração, né? O que tá escrito aí, Flá? Salmos 1, 2. Bem-aventurado o homem... É o 2? Desculpa. Isso. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Já tá a dica. O que é meditar na palavra de Deus? É meditar de dia e de noite, é você prestar atenção, pega o versículo, absorve, coloca na mente, coloca no coração, passa o dia pensando naquilo, né? Então, vou meditar no Salmo 1 mesmo, ali, né? Que a Flá acabou de ler. Olha lá, eu perdi o Salmo 1 da minha Bíblia. Aqui. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, não anda. Olha só como a gente já vai meditando diferente. A gente não vai ler corridão. Então, bem-aventurado, é muito feliz aquele que não anda, não se detém, não fica ali no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Só esse versículo já te faz deixar de pecar o dia inteiro na fofoca da empresa. Exato. Parar de falar besteira, né? Quando não precisa. Ninguém te chamou para conversar aqui, você não fala, fica quietinho. Passou por aquele momento de raiva. Não, quem faria isso é um ímpio. Eu sou serva do Senhor, não faria. Isso é você ruminar. E aí... tem muito mais a ver com essa apropriação pessoal que a gente está fazendo das escrituras, né? Também. De eu me enxergar na palavra, de eu me enxergar sabendo que esse versículo e esse texto tem utilidade para minha vida, né? E aí as dicas práticas aqui que a gente está dando, né? Como é que tá o seu dia? Ana, hoje eu estou ansiosa.
Eu estou um turbilhão de emoções, tem muitos problemas acontecendo ao mesmo tempo, não sei o que fazer. Lembra que a gente falou? Sim. Tem Bíblia que tem lá versículos sobre ansiedade. Procura no Google. Ou no próprio aplicativo da Bíblia, você pode pesquisar a palavra ansiedade ou ansioso, sei lá. Vai ver os versículos que tem sobre ansiedade. Ai, esse aqui é curtinho, amei. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Fica com aquilo na cabeça. O Senhor fala que eu não posso andar ansioso por coisa alguma, porque o Senhor cuida das aves. Se o Senhor cuida das aves, como o Senhor não vai cuidar de mim? Exato. Isso é meditar. E aí você medita de dia e de noite, ou seja, é o seu dia inteiro. Não é que você vai estar de dia e depois de noite, né? Mas quer dizer, é durante todo o período em que você está acordado, que você não está dormindo, a palavra de Deus está dentro de você. Então, talvez aquele dia você não vai conseguir ler 5 capítulos da Bíblia, ou passar 10 minutos lendo o texto corrido, mas leia um versículo, E aquele ore ao versículo Senhor, vai te tocar, te fortalece. Te fortalece. Exato. Isso já é você ter intimidade com a palavra do Senhor também. Pega um versículo que você leu. Ah, eu trabalho em casa, home office, né? Eu tenho mais liberdade ali. Escreve num post-it, cola na geladeira, sabe? Cola na frente do seu computador, cola no seu espelho. Todo dia de manhã, você tem que olhar para aquilo e ler aquilo de novo, até aquilo entrar na sua cabeça, entrar no seu coração. E aí entra numa questão, Flá, que até abrindo um parênteses aqui, e a gente já vai pro próximo, vai ter que encerrar, porque a gente já tá passando aqui do nosso tempo. Eu sabia que não ia dar tempo de falar. Ai, meu Deus do céu, muita coisa. Tudo isso mostra que a leitura da palavra de Deus e esse meio de graça que o Senhor nos deu, eu fiquei pensando aqui enquanto estava falando, muitas das vezes a gente acha que vai ser um momento super espiritual. Uau! As escrituras, o Senhor vai se revelar e vai descer anjo. E vai brilhar enquanto eu estou lendo a Bíblia e eu vou levitar. Gente, a gente serve com o nosso coração e com o entendimento. É o que a Bíblia fala. Sim. Ler a Bíblia custa. É labuta, né? É labuta. Então, você vai forçar o teu intelecto. Você vai encontrar palavras difíceis mesmo. Você vai encontrar aquele versículo que vai te confrontar e vai falar, eu não creio desse jeito. Espírito Santo, conforme o meu coração. E aí, eu acho que entra o grande lance de você ter o tempo pro Senhor. Leia. E antes de você fazer isso, ore ao Espírito Santo. Se coloque na posição de discípulo e ore ao Espírito Santo, falando, Espírito Santo, eu vou ler a tua palavra nesse momento. A tua palavra é inerrante, a tua palavra é a verdade. Me ajuda a eu estar conformada com aquilo que eu vou ler e abre meu entendimento. Sim. Me faz inteligente, me faz sábio. Né? Provérbios vai falar muito disso, né? Da inteligência e da sabedoria que o Senhor dá. Me ajuda a ter um intelecto pronto para ler as Sagradas Escrituras. Gente, o Espírito Santo dá isso. Sim. É ele que nos concede sabedoria, é ele que nos concede inteligência, habilidade, né? Então, não é o momento que você vai levitar. A meditação, apesar de você estar meditando, você não vai estar aqui assim, ó, meditando igual o povo, né? É guardando a palavra, em outras palavras, é guardando a palavra no seu coração. Exatamente. E guardando a palavra no coração, a gente entra naquele versículo lá de Salmos que fala que é para não pecar contra o Senhor. Né? Você guarda a palavra no coração para não pecar contra ti. Então, último artifício, Flá. Falamos aí ó, da leitura corrida, do estudo. E agora da memorização. Da meditação e... Memorização. Então, aí me toca, aí me humilha essa parte. Essa parte da memorização pega muito, né? Muitas pessoas. Por quê? Porque a nossa vida já é atribulada, vamos dizer assim, né? Já é cheia de compromisso e coisas que você precisa lembrar, fazer lista de coisas, lista do marido, do filho, da escola, do trabalho. Então, e daí temos mais esse compromisso com Deus, né? De ler as escrituras e, além de tudo, memorizar, né? Então, a memorização é realmente guardar de forma consciente e repetitiva a palavra de Deus, né? E para que ela fique no seu coração a longo prazo. Não você memorizar, gravar por um período de tempo, assim, eu vou só decorar. Não, é memorizar, aprender, para aprender, é essa palavra. Porque quando a dificuldade bater, é o conhecimento que você tem da palavra de Deus que vai te manter de pé. Isso é importante, todos nós sabemos. Porque não é embora eu goste muito, né, de música, de louvor, não é o louvor que vai preencher o seu coração no momento da dificuldade.
e sim o conhecimento que você tem da palavra de Deus e o quanto aquilo afetou a sua vida e o quanto aquilo vai te fortalecer para você realmente ficar firme na fé. Flá, você falou de memorizar para lembrar depois. Eu lembrei daquele versículo sobre o Espírito Santo, João 14, 26. 14, 26? 14, 26. Deixa eu ver aqui. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem. E fará com que vocês se lembrem de Sim. tudo que eu lhe disse. Então, assim, o Espírito Santo, ele tem essa função de lembrador nas nossas vidas. Se a gente guardou, se esforçou, naquele momento difícil, ele vai lembrar. Exato. Mas se a gente leu, né? Se a gente leu. Se a gente leu. Se a gente não leu, Não tem o que ele lembrar. não tem fórmula mágica. E daí eu queria dar também, falar algumas dicas práticas, né, para memorização. Temos 3 aqui, né? A técnica de repetição espaçada, né? Você revisar os conteúdos para quem tem o costume de anotar os versículos. Então, você revisitar ali as suas anotações. Uhum. Então, fazer essa repetição e olhar sempre para aquilo para você conseguir gravar melhor, né? Isso é legal porque você, vamos supor, você anotou hoje, aí você gravou hoje. Amanhã você anota mais um e tenta gravar os 2. Isso. Aí depois de amanhã você anota mais um e grava 3. E aí você Isso. vai voltando, né? Isso. Essas repetições. Isso é uma dica também, é uma técnica. Falar o versículo em voz alta, você repetir esse versículo até você realmente entender, funciona. Eu faço muito isso também, ajuda. Não só a Bíblia, mas também textos que você precisa falar, gravar um vídeo, alguma coisa assim. Isso também ajuda, né? Essa técnica também ajuda. Copiar o versículo, né, num caderno, porque isso também, anotar, isso ajuda a gravar. Então, tem pessoas que funcionam, que gravam melhor escrevendo. Então, isso é importante também. Isso é uma dica e uma técnica que é usada muito. Sim, e assim, passamos do nosso tempo Passamos. aqui. Temos mais 2 pontos para falar sobre a palavra, né? Sobre formas de conhecer a palavra de Deus, que é a pregação e a adoração, que vai ficar para o próximo episódio. Vai precisar. Mas eu queria trazer uma curiosidade, Flá. Tava programado pra gente fazer depois, mas eu acho que é muito legal de trazer. Ana, quero ler a Bíblia em 2 meses. Você acha que é possível? Em 2 meses. É possível. 2 meses. Olha, foca aqui. A A grossura. É Grande. possível. É possível. A gente tem um recorde mundial no Guinness, você acredita? Legal. De leitura bíblica. Legal. O recorde oficial, até peguei aqui a reportagem, recorde oficial atual para a maior maratona de leitura bíblica em voz alta é de 215 horas e 2 segundos. Nossa. Eu vou tentar falar o nome dele. É Samson Ajarro. Ou é Ahau? Ahau. Não sei. Eu não sei nem falar o nome da cidade, é da Nigéria. Ozogbo, estado de Ozum. O nome é difícil, a cidade é difícil, mas é da Nigéria. 215 horas e 2 segundos ele conseguiu ler a Bíblia inteira. Então a gente tem um Guinness. Olha que legal. E se você quiser ler a Bíblia em 2 meses, você consegue se você passar 1 hora por dia. 1 hora por dia você consegue ler a Bíblia ali em cerca de 60 dias. Eu achei um baita de um desafio, mas é super possível. É possível, E claro. a gente fala assim, não, mas tem muito conteúdo, a Bíblia é muito grande, não vou conseguir ler, nossa, é muita coisa. Não, é possível, gente. Tem até o Guinness, né? Ler a Bíblia, sim. Daí, se você quiser aprofundar, daí é outra coisa, né? E acho que uma dica final, a gente vai falar de pregação no próximo episódio, mas leia a Bíblia, medite, estude. E se você tiver dúvidas, gente, procure seu pastor. Sim, isso é importante. Procure um pastor, né? Procure um pastor que entenda, que saiba da palavra de Deus, para quando surgir aquela dúvida que saltou no seu coração e você não consegue dormir, porque aquela dúvida tá ali, procure um bom pastor. É importante isso também. Porque sozinho, a gente tá dando as dicas aqui, mas sozinho realmente a gente não anda. Por isso que nós precisamos de pessoas
específicas, né? Que realmente entendam, pastores, líderes, que possam ajudar e orientar. É muito importante isso também. E vamos partir, né, para o encerramento. E tem uma frase que eu achei muito, muito linda, que fala assim: ler a Bíblia é uma arte. E a melhor maneira de aprender a arte de ler a Bíblia é leia você mesmo. Não existe outra maneira. É verdade. Leia você mesmo. Não terceirize a sua leitura. Não. Não a sua terceirize. responsabilidade. É sua responsabilidade A diante sua de vida Deus. espiritual. Ele te deu a graça. Uhum. É um meio para você se chegar mais a ele, para você conhecer dele. Eu espero muito que esse episódio tenha agregado na sua vida, que você tenha sentido vontade. Vou começar a ler a Bíblia hoje. Comece hoje, não precisa ler só de manhã, né? Claro. Leia antes de dormir. Sim. Pega ali um tempinho antes de você dormir, abaixa o aplicativo, né? Ou se você tem dificuldade de ler na Bíblia, porque às vezes a Bíblia é pequenininha, a fonte, né? Sim. Bota no celular, leia. Eu espero muito que o Senhor fale com você, que o Espírito Santo te ajude, te auxilie nesse momento tão precioso, que é esse momento de aproveitarmos a graça do nosso Deus sobre nós, né, Flávia? Com certeza. Um tema tão lindo, tão rico, porque nós vemos todo o tempo o amor de Deus sobre as nossas vidas e o cuidado que ele teve em criar e nos manter nele através dos meios de graça por causa da graça. Eu espero realmente que Deus abençoe você, que você, ao ler a Bíblia, peça sabedoria para ele, porque o Senhor dá sabedoria. E que Deus abençoe você e a sua família. E teremos a parte 2, né, Ana, desse episódio. Que Deus abençoe você e até o próximo episódio. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.